Olá, meus estudantes, minhas estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Salara e estou aqui hoje para a gente falar sobre o formulário 7 de Ciências da Natureza. Essa área comporta as disciplinas de Química, Física e Biologia, ok? Vamos lá para a competência 1. Você faz ciência todos os dias. Todos nós fazemos ciência todos os dias. Quando cozinhamos, quando utilizamos recursos tecnológicos, vocês fazem um curso à distância. Então, vocês estão utilizando ciência e tecnologia, ok? Então, vamos lá para a gente trazer essas experiências, esse nosso dia a dia, essa ciência que a gente faz a todo momento para o nosso formulário. Vamos lá. Em uma situação de vida da competência 1, sou capaz de reconhecer as atitudes que devo ter para evitar doenças respiratórias importantes. Por exemplo, eu tenho rinite alérgica. Quais são os cuidados que eu preciso ter para evitar crises de rinite? Você consegue pensar? Você sofre de alguma doença alérgica? Você tem alguma doença respiratória que você precisa ter cuidados e precisa tratar diariamente? Então, por exemplo, na minha rotina diária, eu sei que se eu deixar poeira acumular na minha casa, isso é um fator para que eu possa desencadear uma crise de rinite. Então, eu tento manter a casa limpa, sem poeira, sem mofo, porque eu sei que são fatores que influenciam na minha crise de rinite. E você? O que é que você costuma fazer para evitar doenças respiratórias? Que tipo de doença? Por que é que eu preciso evitar o mofo, por exemplo, na minha casa? O que é que o mofo provoca? Então, isso aqui é muito importante que você pense. No momento em que você diz o porquê que você tem a estação, você precisa me dizer por que você tem a estação. Porque é justamente esse porquê que vai me dizer que você tem a compreensão dessa competência, tá certo? Vamos lá para uma outra situação. Sou capaz de reconhecer, né? Sou capaz de ter o conhecimento o conhecimento popular dos raizeiros, índios e curandeiros ajudam na fabricação de vários remédios. A gente está acostumado a tomar um chazinho, na verdade? Por que é, por exemplo, que quando a gente tem uma dor de estômago, a gente toma um chá de boldo? Ou quando a gente está pegando um resfriado, a gente toma um chá de capim-santo com limão. Ou a gente usa mel e limão, o própolis. O que é que esses remédios, esses chás, essas folhas que a gente utiliza no nosso dia a dia têm de propriedade para curar a doença? Você sabe por quê? Traz isso para esta situação de vida do formulário. E aí você pode lembrar dos ensinamentos da sua avó, da sua mãe, de um vizinho, de uma tia, né? Porque esses conhecimentos eles estão no nosso dia a dia. A gente está sempre utilizando para tratar alguma doença, tratar alguma enfermidade assim do dia a dia que a gente não precisa ir ao médico, tá certo? Vamos lá. Bom, competência 2. Qual a importância da preservação do meio ambiente? Você sabe? Por que é importante que a gente preserve o meio ambiente? A gente está num período de pandemia que, em alguns momentos, sai notícia de como esse período teve uma redução de gases emitidos na atmosfera. A gente tem visto situações de as ruas mais limpas, pessoal falando sobre as praias também que estão mais limpas, os rios. Como é que a gente pode preservar o meio ambiente? Como é que a gente pode ter ações no nosso dia a dia que sejam protetoras para o meio ambiente? Vamos lá ver o que as situações de vida trazem. Bom, reconhecer que área de vegetação nativa na região é importante para a preservação de plantas e animais. Vocês já viram alguma notícia, por exemplo, de uma área em que teve uma construção de um condomínio e aí em alguns momentos começa a aparecer cobras, aranhas, é, já teve casos de aparecer, né, alguns animais maiores, alguns felinos selvagens.
Por que que isso acontece? Né? Por que que a gente precisa manter uma área protegida com a sua vegetação, as suas matas, as suas plantas ali nativa daquela região? Quando a gente retira uma parte da floresta amazônica, por exemplo, né, que a gente está vendo no jornal, em alguns momentos, falando sobre o desmatamento da Amazônia. O que é que isso provoca para a vegetação local, para os animais e para as pessoas que moram próximo dessa região? E os rios? Será que quando a gente desmata, olha essa imagem aqui, se a gente começa a tirar essa vegetação próxima dos rios, o que é que isso pode causar? São dicas aí que vocês podem pegar, refletir um pouquinho, pensar na nossa cidade, por exemplo, né? Esse período de chuva, que tem alguns deslizamentos, por que que esse tipo de coisa acontece, certo? Pegue essas experiências, essas coisas que vocês costumam ver no jornal, traz para cá para esse formulário. Vamos lá para outra situação. Essa a gente costuma fazer, na verdade? Reconhecer os horários para exposição à luz solar, a fim de evitar o aparecimento de doenças. O que que geralmente os médicos recomendam sobre o sol? Em que momento a gente deve tomar sol? Será que a gente deve ir à praia meio-dia sem passar um protetor e deitar lá no sol, se expondo? Ou o pessoal que passa aquele óleo e aí deita lá no sol, aquele óleo que não protege, que não tem a proteção adequada para barrar a ação do sol na nossa pele. O que é que isso pode causar? Quais são os cuidados que você tem com a exposição solar? E o porquê? Por exemplo, por que que a gente precisa usar protetor solar? O que é que o protetor solar tem que nos protege dos raios do sol? Como é que isso acontece? Ok? Traz isso cá para o formulário. Vamos ver a outra competência. Competência 3. Você sabe como o seu corpo funciona? Você tem noção das partes do seu corpo? Da importância que cada órgão do seu corpo tem e como ele funciona? Vamos lá? Bom, entender que objetos como óculos, aparelhos auditivos, prótese, tem o objetivo de ajudar as pessoas. Olha esse carinha aqui, vocês já devem ter visto em algum filme. Você usa óculos? Por que que você usa óculos? Qual a importância de uma pessoa que é surda de ter um aparelho auditivo? Ou uma pessoa que por algum motivo perdeu uma perna e aí utiliza uma prótese? Então, reflita aí um pouquinho qual a importância que esses objetos têm para nos auxiliar no nosso dia a dia, para fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E aí você pode partir da sua experiência, se você usa óculos ou aparelho auditivo ou prótese ou qualquer outro recurso tecnológico que sirva para melhorar sua qualidade de vida, ou na sua casa, na sua família. Traz essa experiência e relata aqui pra gente, tá certo? Vamos lá. Entender que fazer uso de remédios por conta própria pode ocasionar sérios problemas de saúde. Por que que a gente não pode estar ingerindo remédios assim aleatoriamente? Pensou aí? Então, põe lá no formulário. Né, quais são os cuidados que a gente precisa ter com essa ingestão de remédios sem que haja uma prescrição médica, sem que a gente saiba os efeitos colaterais? Você costuma ler a bula do remédio que você toma? Você já pensou quais são os efeitos colaterais que o Dorflex, que a gente costuma tomar, né, para dor de cabeça, pode ter no nosso organismo? Você já passou por alguma situação de ter uma reação alérgica a um remédio? O que foi que você fez? Como é que o seu corpo reagiu? Tá certo? Então, traz essas coisas, reflete aí e traz aqui para o nosso formulário. Competência 4. A tecnologia a serviço da sociedade.
A tecnologia, minha gente, não é somente um aparelho digital, né? Não é somente o celular, não é somente o computador. Uma caneta é uma tecnologia, certo? O que a gente tem é, à medida que o tempo passa, essas tecnologias vão se desenvolvendo e ela vai tomando outros rumos a partir da necessidade que a gente vai criando. Mas só para ter em mente aí que tudo que a gente utiliza é uma tecnologia, certo? Que a tecnologia serve para nos auxiliar. Então vamos ver o que, é que essa competência traz. Entender que hoje existem alimentos geneticamente modificados sendo consumidos pela população. Você sabe o que é um alimento geneticamente modificado? Você já ouviu falar do transgênico? Você já observou na embalagem do seu alimento se ele tem um T? Geralmente, alguns alimentos que são geneticamente modificados, ele tem alguma parte da embalagem um triângulo amarelo com um T dentro. Isso significa que esse alimento passou por uma modificação genética. Mas para que a gente manipula a genética dos alimentos? Por que a gente modifica o DNA dos alimentos? Você sabe? Traz isso para o nosso formulário. A reconhecer que na natureza pode ser encontrada matéria-prima para a fabricação de novas tecnologias. Olha isso aqui. Como será que este aparelho é fabricado? De onde é que vem a matéria para fabricar? A gente tem aqui uma capa, uma tinta, a gente tem elementos radioativos, porque a bateria é um elemento radioativo, precisa tomar cuidado. A gente tem elementos plásticos. Qual é a origem de todos os materiais para se fazer este aparelho? O seu aparelho, o seu computador, a embalagem dos alimentos, a nossa lata de lixo, o saco plástico, o colchão que a gente dorme. Esse pano que está aqui enfeitando os meus cabelos. Tudo que a gente consome tem uma origem, tem uma matéria-prima que é extraída da natureza para se fabricar. Então, pense aí, pegue um elemento seu, pegue algum objeto seu e veja qual é, do que ele é feito e qual é a origem desse material para ele ser feito. Como é que deve ser feita a extração desse material na natureza para fabricar esse seu objeto? Será que ele preserva o meio ambiente? Será que ele respeita a legislação ambiental? Será que ele não é fruto de trabalho escravo? E quando você descarta o seu objeto, qual é o cuidado que você tem? As pilhas e baterias, por exemplo, você tem algum cuidado na hora de descartar para não poluir o meio ambiente? Ok? Isso a gente tem aqui tanto na competência 4 quanto lá na competência 2, que trata sobre preservação ambiental. Bom, o formulário de natureza é basicamente isso. Eu não trouxe, mais uma vez, né, todos os pontos, porque o vídeo não comporta e ficaria muito longo, mas uma grande parte das situações de vida que são apresentadas nesse formulário está aqui nesse vídeo. Qualquer dúvida, não esquece, ó, fala comigo lá no WhatsApp que eu estou à disposição, tá certo? Tchau, até a próxima!